coração de Genebra encontramos lojas de bens de luxo, bancos de investimentos, chocolateiros e relojoeiros que transformaram a Suíça num refúgio, um paraíso financeiro tendo em conta a crise económica global. Mas nos últimos meses têm surgido algumas brechas na espessa muralha helvética. Devido aos tempos conturbados que vive o euro e o dólar, o valor do franco suíço aumentou e as próprias indústrias nacionais já fizeram soar o alerta das exportações. Alain Goutelier é proprietário de 3 relojoarias especializadas em Genebra. A indústria relojoeira é a terceira maior do país, dá emprego a praticamente 50 mil pessoas e gera 16,2 mil milhões de francos suíços por ano, ou seja, 13 mil milhões de euros. De acordo com Goutelier, no último verão houve menos turistas e os que houve gastaram menos dinheiro. O poder de compra baixou bastante devido à força do franco suíço em relação ao euro. Também parece que existem aspectos psicológicos. O facto de haver uma crise faz com que as pessoas gastem menos. Para Genebra, que vive neste período da clientela turística da região do Golfo, que traz dólares, é um problema e afeta-nos bastante. Uma queda das exportações, uma subida dos preços neste país de 8 milhões de habitantes que sempre se orgulhou da segurança financeira, do alto crescimento económico e das baixas taxas de desemprego, a pressão para impedir o franco suíço de continuar em sentido ascendente é grande. E a solução encontrada foi a intervenção do Banco Nacional Suíço no início de setembro. A instituição indexou o franco ao euro, fixando um mínimo para a moeda única europeia nos 1,2 francos suíços. Uma operação que não está livre de riscos. Se quiser, a confiança na Suíça justifica-se, porque a economia suíça tem bases de muito boa qualidade. O problema, e o que pode ser perigoso, é acreditar que o franco suíço pode ser usado como um valor refúgio. Foi, em última análise, o objetivo do Banco Nacional Suíço quando fixou a paridade. Foi mesmo que dizer, senhores investidores, esqueçam o franco suíço, porque não vamos deixar que os problemas do euro, entre aspas, destruam a economia suíça ou provoquem um fenómeno de deflação. Está fora de questão. A Suíça não quer continuar a ser afetada pelas consequências de uma crise potencial no interior da zona euro. No entanto, a crise do euro poderá vir a custar extremamente caro à Suíça, porque o seu Banco Central prometeu comprar euros para manter o franco estável e pagar por uma crise cambial que não lhe pertence deixa um gosto amargo na boca de um número crescente de suíços em relação à União Europeia. Um estudo recente conclui que apenas 1 em cada 5 suíços gostaria de aderir à União Europeia. O número dos que gostariam de ver o país na zona euro é inferior. Por enquanto, os suíços têm medo e o que vêem na Europa e na zona euro reforça este euroceticismo. A decisão do início de setembro de indexar o franco suíço ao euro enquadra-se na tradição suíça. Ou seja, aproxima-se da União Europeia, mas apenas em função dos seus interesses, para evitar ter que desistir do franco suíço no futuro, entrar na Europa e adotar o euro. Isto é típico da política suíça nos últimos 50, 60 anos. É uma terceira via para evitar, por um lado, uma marginalização, porque não podemos evitar o que se passa na Europa, pois estamos no meio, e, por outro lado, evitar a adesão. Evitar a União Europeia, mesmo estando no coração da Europa. Não se trata de um anúncio de cerveja ou de desodorizante, mas de uma campanha do Partido Popular Suíço, ou SVP, para as eleições legislativas do próximo mês. É uma maneira sensual de fazer passar a mensagem: fique fora da União Europeia. O SVP da extrema-direita é o maior partido político suíço. Céline Amauderuze é candidata às eleições de outubro e afirma que muito do apoio que tem do eleitorado deve-se à posição que defende relativamente a Bruxelas. O nosso partido faz campanha contra a adesão à União Europeia desde 1992 porque acreditamos plenamente que o sistema da União Europeia não funciona. E eu acredito que hoje temos a prova disso. O facto de tentar fazer uma lei para todos os países, apesar das importantes diferenças económicas e das bases legislativas divergentes, não pode funcionar. E uma moeda única também não funciona, porque quando temos países em crise, não nos podemos servir da inflação e chegamos à situação da crise em que vivemos hoje.
Um dos setores mais afetados na Suíça é o da indústria hoteleira. Anne Southam é coproprietária de 7 hotéis em Genebra e noutras cidades dos cantões suíços de língua francesa. 80% dos seus clientes são europeus ou norte-americanos. A crise cambial dissuadiu muitos deles a irem passar férias à Suíça. Anne Southam explica que os hotéis só conseguiram atrair clientes com a redução de preços. Registámos uma queda marginal. As nossas taxas de ocupação anual estão atualmente entre os 78% e os 81% em todos os estabelecimentos. Por isso é muito bom. Mas estamos preocupados, não no que diz respeito ao momento atual, porque sabemos reagir, mas estamos preocupados com o futuro. 20% da nossa clientela é uma clientela de seminários e de conferências. E se não nos esforçarmos para atrair congressos, exposições e outro tipo de manifestações na Suíça, mais precisamente na região do Lago Le Mans, os proprietários de hotéis vão ter bastantes dificuldades. Quer se esteja fora ou dentro da zona euro, os próximos meses vão ser cruciais. O Banco Nacional Suíço prometeu imprimir moeda para manter o franco a um nível baixo. A acontecer, a insolvência de alguns países na zona euro levará os investidores a testar ainda mais a resistência do refúgio helvético. O que está a preocupar os mercados nos dias de hoje é realmente uma insolvência não gerida por parte da Europa. Os políticos não cheguem a acordo e que finalmente a Grécia entre num processo de falência completamente desordenado. Se for esse o caso, então o Banco Nacional Suíço, o BNS, vai ter grandes problemas para defender o nível de 1,20 que determinou em relação ao euro. E porquê? Porque o franco suíço voltaria a ter o papel de valor refúgio. Poderíamos ter grandes movimentos de capitais e combater esses fluxos de capital pode ser muito complicado para a Suíça. No entanto, se tivermos uma insolvência da Grécia organizada, com uma solução política, com instituições como o Fundo de Ajuda Financeira que seria aumentado, que seria revalorizado, então nesse caso o BNS poderá manter a paridade de 1,20 francos suíços sobre o euro com muito mais facilidade. Nem o conceituado chocolate suíço passou completamente ao lado da crise na zona euro. Aqui na Chocolaterie du Rhône, Jean-Pascal Serrinha está a mostrar a um grupo de alunos como desfrutar de um pouco de orgulho suíço, ou seja, os seus chocolates. Jean-Pascal reconhece que houve menos visitantes internacionais nos últimos meses, mas não está preocupado. Os chocolates sobrevivem sempre, mesmo durante a crise. Ok? Ah ben, je t'en donnais un autre, mais j'en ai derrière, c'est pas grave. Enquanto chocolateiro, é verdade que o verão para nós é mais calmo, mas acredito que a partir de setembro ou outubro, com a chegada dos dias mais tristes, tudo vai voltar ao normal. As pessoas adoram o famoso chocolate suíço. Gourmand du fameux chocolat suisse. Enquanto uns comem chocolates para atenuar os efeitos psicológicos da crise, outros, ou melhor, os investidores, procuram um porto seguro que os proteja das tempestades económico-financeiras provenientes da zona euro. Apesar da reputação de neutra, estável e rica, a Suíça não escapa à crise e terá que convencer os mercados a não irem à procura de refúgio noutro sítio.